Família massacrada em 10 minutos. Um mestre de espada intocável como alvo. E eu, um sobrevivente com um poder nojento e magnífico. Eu sou Arhan Caravan. Eu consumo espadas ferventes para roubar a alma dos guerreiros. Cada estocada que você verá hoje vem de uma memória que eu digeri. A vingança é um prato que se come, literalmente. Assista até o fim para ver como um figurante fraco vai devorar o topo do mundo. Meu pai sempre me contava a mesma história. Desde pequeno, eu ouvia sobre a glória que o tempo levou. Lembre-se bem disso, Arhan, ele dizia, a voz grave e cheia de peso. Como um membro da família Caravan, você nunca deve esquecer quem somos. Ele apontava para o quadro na parede, o retrato de um gigante. Embora vivamos nesta pequena aldeia longe da capital, há 200 anos, nosso status era insuperável. O olhar dele brilhava com uma melancolia perigosa. Tivemos um cavaleiro chamado Deus da Guerra, supervisores justos, favoritos do rei. Ele colocava a mão pesada sobre a minha cabeça. Senti o peso da expectativa. Nossa família foi escolhida pela espada. Produzimos mestres de espada por gerações, os protetores invencíveis. Caravan, o nome soava como um trovão. Arhan, você assumirá meu lugar. Viva com o orgulho Caravan correndo em suas veias. Ele queria o retorno da glória. Queria que eu fosse o protetor desta terra. Esse é o dever dos Caravans. Ele finalizava, com um sorriso que eu não entendia. Anos se passaram. Hoje, eu olho para o trigo dourado e sinto o suor no rosto. As histórias heróicas do meu pai? Provavelmente apenas contos exagerados, penso, enquanto corto a plantação. Nobreza caída se apegando ao passado, isso é comum demais. Se os Caravan fossem reais, eu não estaria aqui. Não estaríamos vivendo nesta aldeia pobre como simples proprietários de terra. Eu não passaria o dia trabalhando no campo com os inquilinos. Deveria empilhar isso ali? Pergunto para um camponês. Sim, jovem mestre, ele responde, sorrindo. Solto um suspiro. Há furos demais nas histórias do meu pai. O fundador da família no retrato? Não importa o quanto eu olhe, ele não se parece nada comigo ou com o meu pai. A espada passada de geração em geração? Sharp demais, intacta demais para ter centenas de anos? E o golpe final. Não existe um único livro de história no reino que mencione o nome do nosso ancestral, Lian Caravan. Não encontrei nenhuma única vez. Olho para o horizonte. O sol está se pondo. Só há uma conclusão lógica. São apenas histórias inventadas para nos dar algo de que nos orgulhar. Jovem mestre, o que está fazendo aí parado, viajando? O grito de um aldeão me traz de volta. É hora do lanche. Se não correr, o pão quente vai acabar. Outro brinca. Se demorar, eu como tudo sozinho. Eu saio em disparada. O quê? Espera aí. Deixa um pouco para mim. Corro pelo campo, meus pulmões ardem. E daí se os Caravan não são uma linhagem lendária? Todo mundo aqui me recebe bem. Eu amo este lugar. Amo viver com eles. Este é o Caravan que eu quero. Era o que eu pensava, preso na minha paz ignorante e complacente, até que o destino decidiu cobrar o preço. Monto no meu cavalo. Preciso ir ao mercado da cidade vizinha. Já colhi o suficiente por hoje, aviso, acenando para o povo. Vou comprar o que vocês precisarem enquanto estiver lá. Lembro dos pequenos detalhes. Kun, você quer maçãs? Estava reclamando que não via frutas há tempos, né? Ele sorri de orelha a orelha. Isso seria ótimo, jovem mestre. E o aniversário da filha caçula de Merino? Está chegando. Vou comprar uma boneca linda para ela. Merino trava, surpresa. Oh, como o senhor sabia disso? Eu sorri, confiante. Eu sei de tudo. Vou ser o próximo senhor destas terras, sabia? Certo, estou indo. Vejo vocês mais tarde. Os gritos de despedida me seguem estrada afora. Tenha uma boa viagem, jovem mestre Arhan. Eu sorri. Eu estava feliz. Na aldeia, o clima era de paz. Não existe ninguém como o nosso jovem mestre. Ele é tão diferente dos outros nobres. Estou preocupada que alguma dama nobre tente roubá-lo de nós. Uahaha! O sol some. A penumbra toma conta. Bem então,
Antes que fique tarde, vamos terminar o trabalho. Kun limpa o suor. Ele está animado. Hoje é o dia da reunião regular com o Shlak. O som de carne sendo rasgada interrompe a frase. Um rastro de sangue cru cruza o rosto de Kun. O tempo para. O silêncio dói. Senhor, murmura Kun, os olhos sem vida. A cabeça dele cai. O corpo desaba. A mulher ao lado entra em choque. O terror paralisa seus pulmões. Kun, ela sussurra. O sangue espirra em seu avental. Puft! O aço corta o ar novamente. A visão dela escurece, enquanto sua cabeça é separada do corpo. Hã? O massacre começou. Esta terra deve ser apagada. A voz não tinha alma. Era um decreto de morte. Eu estava voltando. O galope do cavalo era o único som, até que o cheiro me atingiu. Cheiro de ferro, cheiro de carne queimada. Meu estômago deu um nó instantâneo. Pulei do cavalo. Minhas pernas vacilaram. As maçãs que comprei rolaram pela lama. O urso de pelúcia caiu no chão, esquecido. Por quê, pessoal? Minha garganta fechou. O ar não entrava. Olhei ao redor. Onde havia risos, agora havia silêncio. Onde havia trigo, havia corpos. Por que todos estão mortos? O pânico subiu como ácido. Meus músculos travaram. Eu não conseguia fugir. Senti mãos grandes, pesadas. Alguém me agarrou por trás. Não olhe, jovem mestre. Era o mordomo. As mãos dele tremiam contra o meu rosto. Mordomo, o que está acontecendo? Ele chorava. O som era abafado. Tem algo errado. Eu devo estar vendo coisas. Ele me apertou com força, tentando me esconder do mundo. Os aldeões, todos eles, ele veio. Lá estava o assassino. Cabelos longos ao vento, a lâmina brilhando com o resto do pôr do sol. Shlek. O aço cortou o ar e a carne ao mesmo tempo. 10 minutos. Foi o tempo que levou para metade da aldeia cair. Cabeças rolaram pelo trigo dourado. Sangue quente manchou a terra que eu tanto amava. Ele movia a lâmina com indiferença, como se estivesse colhendo palha. Os caravãs foram apagados sem deixar rastros. Um desastre causado por uma única pessoa. Parem! Por favor! Minha mente gritava, mas meu corpo era apenas um fardo. Vi meus amigos serem partidos ao meio. Vi minha vida virar cinzas. Toda a glória que meu pai pregava, toda a história da nossa linhagem foi esmagada pela realidade. Não era um exército, não era um monstro do mato, era um homem, um nível que eu nunca imaginei alcançar. Um mestre de espada. O pesadelo só estava começando. O céu está tingido de roxo e fogo. O desastre caiu sobre nós sem aviso. Caminho entre os corpos, o estômago revirando. O sangue dos meus vizinhos escorre pelo chão de pedra. O ar me falta. Meus pulmões ardem. Pessoal, por quê? Olho para o lado. Uma fresta de luz. Arhan! Minha mãe. Ela corre na minha direção. O alívio é um soco no peito. Mãe? Ela me abraça com força. O calor dela contra o frio da morte. Você está seguro, meu filho. Que bom, que bom. Mas o abraço é breve. Ela me afasta e segura meus ombros. Os olhos dela estão cheios de uma urgência desesperada. Mandei o mordomo preparar a carruagem. Você vai fugir com ele agora. Vá o mais longe que puder deste território. Meu corpo treme. A confusão me sufoca. O que você está dizendo? Você tem que vir também. E o papai? Vamos buscá-lo. Vamos todos juntos. Ela balança a cabeça. O olhar dela está fixo no vazio. Seu pai não pode sair. Até o fim ele vai lutar como o Lorde de Caravan. E eu sou a parceira dele. Ficarei aqui até o último momento. Sinto as mãos dela apertarem meus braços. Elas estão geladas. Lembre-se bem, Arhan, as histórias do seu pai são mentira. Minha mente trava. O retrato do herói na parede parece rir de mim. Guardião justo? Protetor invicto? Nada além de uma história de mentiras. Ela se aproxima. O sussurro dela é um comando. Arhan, prometa agora para mim. Prometa que nunca, jamais vai tocar em uma espada na vida. Lágrimas quentes escorrem pelo meu rosto. Prometa que vai sobreviver, não importa como. Não pense em vingança, só viva.
Viva por si mesmo. Baque. O mordomo aparece nas sombras. O rosto dele é uma máscara de dor. Lady, a carruagem está pronta. Minha mãe me empurra para os braços dele. Mordomo, leve Arhan. Vá o mais longe possível antes que aquele homem chegue. Sim, milady. Ele me agarra, me arrasta para a escuridão. Não, mãe, por favor. Meus gritos se perdem no vento. Vejo a silhueta dela ficando pequena. Eu te amo, meu filho. Corte para o centro da aldeia. O assassino caminha sobre o trigo ensanguentado. 10 minutos. Foi o tempo que ele precisou. Metade da aldeia foi apagada. Ele olha para os camponeses que ainda tentam fugir. A espada dele é um borrão de prata e morte. Porque nós? O que nós fizemos? Qual foi o nosso crime? O mestre de espada nem pisca. Estou apenas seguindo ordens. A voz dele é mais fria que o aço. Esta terra deve ser eliminada. Ele olha para a mansão. O alvo principal. Voltarei em 1 mês. Se quiserem viver, saiam todos até lá. Ele se vira e some na noite, deixando apenas o cheiro de cadáveres para trás. Enquanto isso, no escritório do Lorde, meu pai está cercado de livros de história que ele mesmo escreveu. O rosto dele está coberto de sangue, os olhos perdidos na loucura. Eu sou o grande cavaleiro que caça pesadelos, o guardião de sangue e ferro que protege o reino. Ele bate com a cabeça na estante. Tum, tum. A realidade foi estraçalhada pelo peso da responsabilidade, pela própria impotência. É meu dever decapitar o grande mal. Eu não vou abandonar isso. Jamais. O orgulho dos Caravan agora é apenas uma tumba em chamas. O som das pancadas parou. Meu pai cambaleia, o rosto em frangalhos. Pare de sofrer sozinho, querido. Minha mãe o envolve em um abraço. O silêncio na biblioteca é mortal. Pelo menos até o fim eu estarei com você. Eles aceitaram a morte. Eu não. Trom, trom. As rodas da carruagem batem no solo irregular. O mordomo açoita os cavalos. Suor e pavor. Jovem mestre, eu sei que isso é doloroso. Ele murmura. Mas você deve suportar. Eu aperto o assento. Minhas unhas cravam na madeira. Aquele homem é uma calamidade. O mordomo continua, a voz trêmula. Ele é um desastre natural que humanos como nós não podem superar. Ele aperta as rédeas. Decisão covarde. Você deve aceitar esta tragédia e esquecê-la se quiser continuar vivendo. O Lorde e a Lady certamente gostariam que você vivesse. Tensão muscular. Meus dentes rangem. O sangue ferve. Young Master. Eu me joguei da carruagem em movimento. Baque! Rolei pela terra. O impacto estralou meus ossos. Não me importo. Não importa o quanto eu pense. Não posso fugir sozinho. Corro pela floresta. Meus pulmões pedem fôlego. Como eu poderia simplesmente deixar meus pais para trás assim? Eu não sou um covarde. Não vou deixar a história terminar em silêncio. Puxo a arma das costas. Uma besta pesada. Madeira reforçada. Dizem que ele é uma calamidade, mas o mestre de espada ainda é um homem. Como nós, ele morrerá se uma flecha atravessar seu coração. Minha mão alcança os frascos no cinto. Passei o último mês preparando um veneno mortal. Se eu conseguir acertá-lo com isso, eu posso protegê-los. Alcancei a aldeia. O sol morreu de vez. O cheiro de sangue é um tapa na cara. Uá! Tudo está em ruínas. A terra que eu amava foi apagada. Naquele dia, eu perdi tudo. Tentando me enganar, parei. O mundo desabou. No topo do mastro, a bandeira de Caravan e pendurada nela, uma cabeça. O sangue escorria pelo pano azul. Vejo o vulto, o assassino. Atrás dele, um corpo caído. Minha mãe. O grito fica preso na minha garganta. Ah! Minha visão fica vermelha. O ódio é cego. Vou matar você! O mestre de espada vira o rosto. Desprezo puro. Que tolo! Ele olha para o corpo da minha mãe como se fosse lixo. Eu te mostrei misericórdia. Contudo, a besta está na minha mão. O dedo no gatilho. Morra! Stan! O disparo foi perfeito. O alvo era o coração, mas a lâmina dele foi mais rápida. Minha besta voa. Minhas esperanças quebram. Tron, caio de joelhos. O peso da derrota esmaga minha alma. Considere-se sortudo, ele diz.
a voz gélida. Não tirarei sua vida hoje. Vai, se afogue em seu desespero. Ele caminha por cima dos corpos. Nenhum único vestígio de Caravan pode permanecer neste continente. Ele para. O olhar de demônio se fixa em mim. E se você ousar continuar essa linhagem, eu vou te encontrar de novo. Caravan deve simplesmente desaparecer assim. Ele se afasta, deixando o fogo consumir o que sobrou. Eu me arrasto até o corpo da minha mãe. Patético, tão absolutamente patético. Sinto o gosto de sangue e lágrimas, sem ser capaz de fazer nada. Vum. De repente, o ar vibra. Uma pressão esmagadora surge das ruínas da mansão. Uma luz azul irrompe do retrato do fundador. Eu travo. O tempo para. Arhan Caravan, mostre algum respeito. A voz ressoa de dentro da minha alma. Um espírito de guerra surge diante de mim, gigantesco, divino. Meu descendente, a linhagem mentirosa, acabou de despertar um deus. 1 ano se passou. Enterrei cada um deles no canto da propriedade. O silêncio da noite agora é meu único aliado. Nesse tempo, eu só fiz uma coisa. Preparei minha vingança. Olho para os relatórios manchados de sangue. O nome brilha como uma maldição. Carlos, o portador das 10 espadas. O ápice, a espada mais forte do continente. O mundo o chama de Guardião da Paz. Sentinela justiceira que erradica o mal, um sobre-humano com o talento mais brilhante entre os mestres. Para mim, ele é apenas o homem que me tirou tudo. Minha mente é um labirinto de perguntas. Por que ele matou minha família? Quem está por trás de tudo isso? Que segredos os Caravan escondem para atrair tal desgraça? As respostas não importam mais. Uma coisa é clara como o cristal. As vidas dos Caravan que morreram em vão nunca voltarão. Mas a dívida, essa será paga. Senti um arrepio. A luz azul inundou o salão. Vum! O retrato do fundador brilhou. Mas o que é isso? Senti o suor frio escorrer pelo pescoço. Será que esses mistérios me levaram à loucura? Meus músculos travaram. A respiração falhou. Não conseguia simplesmente ignorar o que estava na minha frente. Sinto sua vacilação. A voz ecoou, pesada como chumbo. Liam Caravan, o lendário. Você tem medo de estar realmente ficando louco? Eu encarei o fantasma do meu ancestral. Ou será que o antepassado que você descartou como fantasia apareceu e te deixou atordoado? Ele me olhava de cima, um deus da guerra em forma de luz. Se isso não for uma ilusão, é a minha única chance. Você é realmente o fundador da nossa família? Perguntei. O mestre de espada mais forte da história, Liam Caravan. Meu ódio ferveu novamente. Se você é realmente ele, por que só apareceu agora, depois de tanto tempo? Meu grito ecoou pelas ruínas. Liam cruzou os braços, imperturbável. A resposta é simples, ele disse com um olhar gélido. Porque o ódio em seus olhos finalmente atingiu a profundidade que eu desejava. Ele deu um passo à frente. A pressão quebrou o chão. E também porque minha paciência chegou ao limite. A intenção assassina dele sufocou o ar. Eu quero rasgar quem massacrou meus descendentes e meu povo. Ninguém nesta geração pode matá-lo. Ele falou sobre Carlos, o monstro que eu persigo. Um mestre de espada é uma existência transcendente, além dos limites humanos. Um nível que nem os chamados gênios podem sonhar em alcançar. E entre eles, aquele homem está muito acima do resto. Eu senti o peso da realidade. Estou impotente de novo, pensei, apertando o peito. O bastardo que me tirou tudo vai virar um herói e eu vou apenas assistir? Liam estendeu a mão, uma luz cegante. A partir deste momento, as coisas serão diferentes, porque eu vou te ajudar, para que você se torne uma lâmina mais afiada e forte que a dele. O olhar dele se fixou na minha alma, e como um Caravan, você possa julgar aquele assassino. Só existe um caminho para mim, um caminho de sangue e poder proibido.
Liam apontou para a relíquia na parede. Coma minha espada, descendente dos sangues Liam, acenas multa. O ar na forja arde. Liam me encara com olhos de tempestade. Descendente do sangue de aço, ele proclama. Meu coração martela contra as costelas. A linhagem Caravan é uma mistura de sangue humano e anão. Eu travo. Minha mente gira. Anões? Anões são lendas, criaturas de ferro e fogo. Liam continua, a voz vibrando nas paredes. As características físicas podem não ser aparentes, mas em seu sangue reside uma habilidade especial. Ele aponta para as lâminas cravadas no chão, o poder de consumir espadas. Ao fazer isso, você torna suas as memórias e habilidades do portador. É assim que os Caravan produziram mestres por gerações. A fonte do nosso poder, o que nos tornou grandes. Eu olho para minhas mãos trêmulas. Herdar poder comendo espadas. Anões são amigos do ferro, mas isso é bizarro. Parece absurdo. Essas histórias só me confundem, mas o ódio fala mais alto que a dúvida. Olho para o retrato do assassino na minha mente. A verdade só pode ser provada por resultados. Respirei fundo. O ar quente queimou meus pulmões. Não tenho o luxo de hesitar. Encarei o fantasma. Diga-me como consumir a espada. Liam deu um sorriso de canto, desafiador. O método é simples. Aqueça a espada até que a lâmina esteja macia o suficiente. Ele apontou para minha boca. E então engula. O suor frio escorreu. Talvez eu esteja preso em um pesadelo. Ou fiquei louco. Talvez um fantasma esteja me levando ao abismo. Mas mesmo assim, agarrei o cabo da espada incandescente. Se houver uma fresta de chance, tensão muscular total, postura firme, punhos cerrados. A lâmina brilha em um laranja mortal. O calor deforma o ar diante do meu rosto. Eu farei isso. Levei o metal fervente aos dentes. O cheiro de carne queimada subiu instantaneamente. Crack! Engasguei com o gosto de brasa e aço. A dor explodiu no meu crânio. Minha visão falhou por um segundo. Escuridão. E então o flash. Lembre-se. Vi o rosto do meu pai coberto de sangue. Lembre-se. Vi o corpo da minha mãe no chão frio. Lembre-se. A imagem do mestre de espada rindo sobre os cadáveres me atingiu. O ódio agiu como combustível. Engoli o fogo. Engoli o aço. O poder antigo começou a rasgar minhas veias por dentro. Eu me tornarei mesmo que custe minha vida. Forcei a mandíbula, estraçalhei o metal. Eu serei um mestre de espada para matá-lo. O último Caravan não vai desaparecer. Ele vai devorar o mundo até conseguir sua justiça. Uá! O grito rasgou minha garganta. Acordei em um salto, coração martelando o peito. Respirei fundo. O ar estava pesado. Eu estou vivo. Mãos tremendo, olhos arregalados. Passei os dedos pelo corpo. Nenhum arranhão. Não estou apenas vivo. Não tenho uma única ferida, mas a memória ainda queima. Sinto o gosto metálico, a dor de mastigar e engolir aquele aço. Achei que ontem fosse um sonho. Olhei para baixo. O cabo da espada estava lá, no chão frio. Apenas o cabo. Felizmente, não parece ser o caso. Se fosse um sonho, não haveria razão para o cabo estar sobrando. Eu realmente fiz. Eu comi a espada. Pelo menos sua fortitude mental é louvável. A voz de Liam Caravan ecoou. Gélida, superior. Fiquei imóvel. Ao contrário de seu corpo desesperadamente fraco, apertei os dentes. Ele não mentiu. Até entre seus ancestrais, alguns não suportaram a dor abrasadora. E muitos desistiram. Ele cruzou os braços, flutuando diante de mim. Acredita na minha história agora? Encarei o fantasma. A aura azul dele iluminava a sala. Todas as lendas sobre os caravãs que seu pai contou são verdade. E eu não sou uma mera alucinação sua. Não havia mais volta. Abaixei a cabeça. O joelho bateu no chão. Eu, Arhan Caravan, saúdo o progenitor. Ele deu um riso seco. Me chame de mestre, jovem descendente. Todos que receberam meus ensinamentos o fizeram. Engoli o orgulho. Entendi, mestre. Me levantei. A ganância subiu pela garganta. Isso significa que, como meu pai disse, herdei seu grande poder? Ontem o senhor disse que ganharia força apenas consumindo espadas. O mestre limpou o claro. O semblante mudou.
Sobre isso, houve um pequeno problema. Para ser mais preciso, é um problema da sua parte, não minha. Travei. Como assim? Meu plano original era fazer você comer minha espada amada. Isso elevaria você ao nível de mestre na hora. Ele me olhou com decepção. Mas o sangue Caravan afinou através das gerações. Você herdou a habilidade de comer, mas sua digestão enfraqueceu muito. Ele apontou para meu núcleo de energia. Para simplificar, no seu estado atual, você nunca digerirá a essência da minha espada. Senti o peso do fracasso. Entendo. Se você diz, deve ser verdade. Mas o ódio por Carlos ainda fervia em mim. Já sabia que meu corpo era fraco. Estou decepcionado, mas um sorriso surgiu no meu rosto. Estou simplesmente grato que outro caminho reste para mim. O que quer dizer? O mestre perguntou, intrigado. Minha mente trabalhou rápido. Estratégia de sobrevivência. Você disse que é impossível no meu estado atual. Isso significa que um dia poderei aguentar seu poder. Em outras palavras, devo começar com uma espada que eu consiga lidar. Meus olhos brilharam em azul. Isso significa que só preciso encontrar uma. Liam sorriu de verdade. Um sorriso feroz. Você já tem a intuição de um mestre de espada. Quanto mais gasta e usada for a lâmina, melhor. Ele apontou para a saída. Me leve onde armas velhas e maltrapilhas abundam. Caminhamos até o lixão da cidade. Um cemitério de metal retorcido. Lugar sombrio, murmurei. Necromantes iam adorar isso. Tudo o que os pobres e o submundo descartaram estava aqui. Armas inúteis. Sucatas sem valor. Lugar perfeito, disse o mestre. É um bom começo. Ele olhou para as pilhas de ferro. No começo, eu também devorava espadas em lugares onde o cheiro de sangue era espesso. Espadas empunhadas por soldados mortos, machados cobertos de lama, lanças quebradas. Com toda a minha força, eu comia e comia. Ele lembrava do passado, das chamas. Aqueles dias eram um campo de batalha, vidas se apagando sem traço. De repente, ele parou. Seus olhos brilharam. No meio do lixo, um ponto de luz ofuscante surgiu. Achei. Ele apontou com autoridade. Pegue essa ali, meu jovem descendente. Caminhei sobre o ferro velho. Lá estava ela, uma agulha de aço escondida no entulho. Essa é a que você deve devorar, sua segunda espada. Um mês depois, a lua cheia vigia o silêncio. As botas dos invasores esmagam a grama. Está tudo bem, um deles sussurra. Como ouvimos, este lugar está abandonado. Olham para a mansão escura. Não há uma única presença aqui, nem mesmo na vila. Eles avançam. Ganância nos olhos. Talvez um bruxo usasse esta mansão para experimentos antes? Duvido. Se fosse o caso, teríamos morrido ao pisar aqui. Entram. O eco dos passos no mármore. Provavelmente é um nobre caído se escondendo. Não fede ao cheiro dos ricos? Eles riem. Sentam-se nos móveis caros. Nossa sorte finalmente mudou. Esse trabalho vai ser moleza. Se não tem nenhum cuidador, isso diz tudo. Um deles revira as gavetas. Puxou. Parece que a filha de um nobre realmente vive aqui. Ele ergue um vestido de seda. Há uma pilha inteira de roupas finas, recém-lavadas. O quê? Sério? O líder pega a peça. Inspira fundo. O perfume nessas roupas realmente é diferente. Ele sorri, um sorriso nojento. Nojento. Se jogarmos nossas cartas direito, poderemos ter outro tipo de diversão. Ei, me dá aqui. Deixe-me sentir o cheiro da nobre também. Não tem um retrato? Vamos ver a cara da mulher? Músculos tensionados. Sombra na parede. Parem! Minha voz corta o ar como gelo. O que é isso? Quem é esse pirralho? É o filho do dono da mansão? Então não é uma mulher? Minha mãe gostava das coisas organizadas, eu digo, a voz baixa. Lembro dela, do abraço, do cheiro real dela. Ela realmente odiava quando seus pertences estavam bagunçados. Dou um passo à frente. O ódio é uma chama fria. Então coloquem isso no chão silenciosamente e vamos conversar. Eu os encaro. Analiso cada um. Vocês vieram aqui buscar comida ou apenas um lugar para ficar? Minha mente calcula. Se saírem agora, eles vivem. Se for uma das duas coisas,
Digam, estou disposto a aceitá-los como convidados se for por um desses motivos. O careca gargalha, o som ecoa, irritante. Do que você está falando, moleque? Ficou louco? Vocês nobres malditos não devem ter senso comum. Ele aperta o cabo do machado, tensão nos ombros dele. Você deveria ter ficado escondido. Por que diabo saiu para fazer barulho? Ele avança. O peso do corpo se desloca. Você está tão ansioso assim para morrer? O machado desce. Um arco de morte. Eu não pisco. Meu corpo reage antes da mente. Desvio lateral. Saque rápido. A lâmina canta. Vup! O som de carne sendo aberta. Sangue quente espirra no meu rosto. Você... O invasor engasga. O olhar dele murcha. Eu limpo a gota de sangue que escorre pela testa. Então vocês eram intrusos. Olho para os outros. O medo agora é deles, não convidados. O calor da forja me sufoca. Mestre, Liam me observa das sombras. Encaro o pedaço de metal rubro em minha mão. É realmente essa espada que eu devo comer? Isso não é uma lâmina. Parece mais uma agulha. Sinto o equilíbrio precário do aço. Parece que vai quebrar se eu tentar cortar algo, não acha? Liam flutua, imperturbável. É o esperado, ele diz. A voz dele vibra nos meus ossos. Nunca foi feita para retalhar seus inimigos, nem para esmagá-los. Ele aponta a ponta fina e letal. É uma arma forjada para um único propósito. Em uma batalha decisiva, onde vida e morte pendem na balança, ela serve para perfurar os pontos vitais. Uma espada feita para matar com um único toque. Eu hesito, tensão nos ombros. Nesse caso, uma lança resistente não seria melhor? Liam lê meus olhos. Ele sabe o que eu penso. Sua pergunta tem mérito, meu jovem descendente. Ele se aproxima. O olhar dele é como lava. As memórias dentro dessa lâmina são o que você precisa, úteis para o seu corpo fraco e frágil. Ele revela o segredo do metal. Antes da morte da antiga dona, ela sozinha perfurou a vida de mais de 2.000 inimigos, com um corpo ainda mais esguio que o seu, o corpo de uma mulher. Eu aperto o cabo, o suor ferve na pele. Trate essa espada com o respeito que ela merece e consuma com gratidão. O peso dos pecados dela é leve, mas a vida ali dentro é pesada. Solene. Liam me olha. O ultimato. Você tem muito a ganhar. O cenário muda. Minha mente é invadida. O fogo. Sempre o maldito fogo. A última coisa que a criança lembrava era a mansão queimando. Mary, você está acordada? Abri os olhos. O mundo era um necrotério. Meus pais, cinzas. Formas irreconhecíveis no meio do inferno. Fui a única. Sobrevivi por puro azar. Sussurrei no escuro, desejando o fim. Eu queria ter morrido com eles. Perdi tudo em um piscar de olhos. Fui jogada em um orfanato velho. Lá eles adoravam a deusa do fogo. Ironia maldita. O fogo que me destruiu era a salvação deles. Fui arrastada para o fundo do poço novamente. Eu, que perdi tudo para as chamas, tive que viver em um lugar que via o fogo como um deus. Ainda não escapei do incêndio. Os dias eram horrivelmente pacíficos. O silêncio era preenchido pelo veneno dos sussurros. O que há de errado com o rosto dela? Dizem que foi amaldiçoada pela deusa. Então o rosto dela é a marca da maldição? Senti o nojo nas palavras deles. Fica mais nojento quanto mais eu olho. É assustador. É uma monstra. Repugnante. Apertei as mãos em frente ao altar. Eu quero morrer. Todos os dias eu implorava para a morte voltar, para escapar do fogo que consumiu meu rosto, o fogo que vejo toda vez que fecho os olhos, o ódio que me queima toda vez que os abro, até que aquele dia veio. Vi um homem na floresta. A esgrima dele era bruta, crua, nada elegante, mas tinha uma beleza que me fez esquecer o inferno. Pela primeira vez, minha mente ficou em silêncio. O nome dele era Heikel, um velho espadachim, ex-cavaleiro errante, um funcionário do orfanato. A agulha de aço em sua mão era minha única saída da escuridão. O silêncio da floresta pesava. Mary olhou para Heikel. O rosto dele era
pura cicatriz e dureza. Normalmente eu não teria coragem de dizer uma única palavra para um velho com um rosto tão ríspido, ela pensou. Mas o fogo em sua mente era mais aterrorizante que qualquer homem. Ela deu o primeiro passo para querer viver. Como posso me tornar como o Senhor? Haeckel não respondeu de imediato, apenas o som do vento nas folhas. Eu quero aprender, ela insistiu, as mãos fechadas em punho junto ao peito. Haeckel suspirou, um som de cansaço e aviso. Isso não vai ser de muita ajuda na vida, Mary, especialmente para uma garota como você. Ele olhou para a lâmina em sua mão. Uma arma como esta só vai acabar machucando você. Por favor, volte agora. Mary não recuou. Se eu puder aprender isso, ela apertou os olhos. Viu as chamas consumindo sua casa. Nenhum fogo neste mundo voltaria a me assustar novamente. A dor era o seu combustível. Desde que eu possa lutar de volta, eu me tornarei o que for preciso. Haeckel cedeu. Ele viu a determinação suicida nos olhos dela. Escolha uma aqui, ele disse, apontando para o barril de armas velhas. Se você conseguir ao menos balançá-la, eu te ensinarei. Mary ignorou os machados e as espadas largas. Ela pegou a agulha de aço, o item mais frágil e mortal. Eu tenho que balançar isso? Se não for isso, então o quê? Haeckel sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste. Essa lâmina não balança, ela perfura. Volta para o presente. Sinto o peso da agulha na minha mão. As memórias de Mary correm nas minhas veias. O invasor avança. O machado desce. Morra, pirralho! Minha mente não precisa pensar, meu corpo já sabe. Postura baixa, punho firme, estocada, splash. O som do aço entrando no peito foi quase silencioso. Esse foi o meu primeiro golpe, pensei, sentindo o recuo da arma. O invasor caiu como um saco de batatas, sangue quente no meu rosto. Eu os encarei, olhos brilhando em azul. Então vocês eram intrusos, não convidados. Os outros travaram. O riso morreu. O que é isso? Um deles gaguejou. Isso é uma piada, certo? Eu não dei tempo para piadas. Apertei o cabo da agulha. Suponho que não haja necessidade de conversa a este ponto. Avancei. O ar assoviou. Liam Caravan me observava de cima, flutuando como um deus da guerra. Durante o último mês, ensinei apenas uma coisa ao meu jovem descendente: um método de treinamento físico para correr por horas sem se cansar. Ele cruzou os braços, analisando meu movimento. Eu não o ensinei esgrima, absolutamente nada, e mesmo assim, lá estava eu, perfeito, letal. O fato de uma estocada como essa ser possível, Liam sorriu com a boca quase rasgando o rosto. Significa que ele está digerindo as memórias da espada corretamente. Ele deu o comando final em minha alma. Agora mostre-me, meu jovem descendente, seu primeiro passo como um caravan. Apontei a agulha para o próximo pescoço. O banquete de sangue apenas começou. O aço atravessa a garganta. O som do sangue borbulhando é a única música no salão. Perfeito. A lâmina entrou exatamente entre as costelas. Alvo, os pulmões. Eu observo o corpo cair. Alguém como eu, com absolutamente nenhuma habilidade ou experiência com a espada, minha mente calcula o absurdo. Jamais poderia realizar uma estocada tão precisa, mas eu sei o motivo. O dono da agulha que eu consumi há um mês. As memórias de Mary. Desde aquele dia, o passado dela flui nas minhas veias. Eu sinto o que ela sentiu. Eu vejo o que ela viu. Haeckel ensinou Mary a ser letal. Como ficar ereta, como segurar a espada, como lutar. E o mais importante, como sobreviver. A esgrima de Haeckel não era teoria. Era o romance e a liberdade de um cavaleiro errante. Para uma garota que temia o fogo, aquilo era beleza pura, incomparável. Lâmina de Haeckel. Ela a amava com todo o coração. Mas o tempo é um carrasco. Anos depois, Haeckel estava no leito de morte. Mary, chegará o dia em que você deverá deixar este lugar. A voz dele era um sussurro fraco, mas pesado. Quando esse dia chegar, por favor, vá para o mundo afora. Ele apertou a mão dela. O último calor. Esta é a última coisa que deixo para você. Minha última lição. Fico feliz que você esteja
esteja aqui no fim da minha jornada. Mary chorou. Mary, obrigado por tudo. Raquel descansou. Mary partiu. Ela deixou o orfanato e se jogou no mundo. Tornou-se uma mercenária famosa, a cigana da costura. Talvez pela espada fina como agulha, talvez por ser uma mulher neste inferno. Volta para o presente. Sinto os pés no chão. Isso deve ser a digestão que o mestre mencionou. A memória dela fala comigo, me move. O intruso se arrasta pelo chão ensanguentado. Por favor, só uma vez, me poupe. Ele gagueja, implorando por uma vida que já perdeu. Eu não hesito. Músculo tenso, braço firme, estocada. Acabe com isso de forma limpa. Puft! O aço entra, o silêncio volta. Esta é a minha primeira morte. Eu encaro o cadáver aos meus pés. Contudo, apesar de ser a primeira vez, não sinto absolutamente nada, nenhuma culpa, nenhum tremor. Tudo o que vejo é o que resta diante de mim, esta situação. Agora há pouco consegui uma abertura porque aquele homem me subestimou. Analiso os outros bandidos, mas agora, como estou em menor número, não posso esperar a mesma sorte. Eles estão parados, me cercando. Eles devem saber disso também. Mas por quê? Por que não estão avançando, mesmo tendo a vantagem numérica? Liam surge ao meu lado, flutuando como uma sombra. Eles estão apavorados. Ele olha para os bandidos com desprezo. E com razão, os movimentos que você acabou de mostrar não são de um iniciante. Um pouco de medo ajuda a sobreviver, mas o medo excessivo obscurece o julgamento. Os bandidos tremem. O suor escorre pelos rostos sujos. O que faremos? Um sussurra. Como diabos eu vou saber? Grita o outro em pânico. Liam sorri. O medo faz o inimigo parecer maior do que realmente é. Ele os engana, fazendo-os pensar que você é um ser muito mais poderoso. Ele aponta para mim, a voz carregada de ironia. Agora, aos olhos deles, você é provavelmente um demônio assassino habilidoso com a espada, a própria encarnação da morte. É mesmo? A caça começou. Nesse caso, pé firme no chão, músculos da coxa tensionados ao limite. Agora é a hora. Avancei. A agulha rasgou o ar. Chac! O invasor recuou, o pavor estampado na cara suja. Não chegue mais perto. Ele tentou me ameaçar, mas os joelhos tremiam. Eu vou te matar. Vi o desespero. Vi o fim dele. Esse bastardo maldito! Ele girou a clava com tudo. Mirei a abertura. That! Um passo lateral, desvio limpo. Passei pela guarda dele como um fantasma. A vida do inimigo é o alvo. Mirei o ponto vital. Puft! O aço atravessou a carne sem resistência. A memória de Mary queimou na minha mente. Raquel tinha razão. Como uma mulher sem força bruta ou estamina, o tempo nunca estaria do lado dela. Não tente preencher o que você não tem. Faça o que você tem brilhar. Minha força não é o peso, é a flexibilidade. Minha força não é o peso, é a flexibilidade. Um corpo como de um dançarino. Sim, de qualquer postura, de qualquer ângulo, eu posso alcançar a morte. Girei o tronco com violência. A lâmina subiu em um arco impossível. Chiac! O corte foi profundo. Guá! O grito do intruso rasga o salão. Minha mão se move como um chicote. A agulha de aço busca o alvo. Perfure o inimigo. É o único objetivo. Lembro da voz de Ekel ecoando no vácuo. Não tente preencher o que você não tem, mas faça brilhar o que você possui. Entendi. Eu não tenho a força bruta dos Caravan. Ainda não, mas eu tenho ela. Minha força é a minha flexibilidade natural. Um corpo treinado como o de uma dançarina. Sim, de qualquer postura, de qualquer ângulo, eu posso mirar na vida do inimigo. Tensão física extrema. Girei o corpo no ar. Inércia zero. A lâmina é um raio de prata. Tvac! O som do aço atravessando carne e cartilagem. O sangue quente jorra, manchando minha túnica. Gh! O intruso tenta respirar. Só sai sangue. Ele desaba no mármore frio. Um movimento, uma vida apagada. Eu permaneço em pé, imóvel. Esta é a minha primeira morte, eu penso. O silêncio é sufocante. Contudo, apesar de ser a primeira vez, não sinto absolutamente nada.
Nenhum remorso, nenhuma hesitação. Apenas a análise fria da situação. O último bandido recua. Ele está em choque. O machado pesa nas suas mãos trêmulas. Droga! O que diabo está acontecendo? Ele me olha, mas não vê um garoto. Ele vê uma sombra, um ceifador, aquele demônio assassino habilidoso com a espada. O pensamento dele é puro pavor. O que ele é? A agulha em minha mão brilha sob a luz da lua. O sangue pinga. Tac, tac. A digestão está completa. Eu não sou mais apenas Arhan. Eu sou a herança da morte. A lua brilha fria sobre a floresta. Meus pulmões ardem. O suor queima meus olhos. O mestre surge das sombras, flutuando como um espectro. Agora, você vai afastar sua dúvida? Tensiono os músculos. Meus dedos agarram o solo. O mestre me analisa com um olhar gélido. Se você tem estamina para balançar uma espada o dia todo sem perder o fôlego, ele aponta para os cadáveres lá embaixo. Então, 4 bandidos despreparados são oponentes que você lida com facilidade. Engulo seco. Sinto o peso da agulha na mão. Um caravan, no meio de uma batalha de vida ou morte, só fica mais forte. Cada palavra dele atravessa minha mente como aço. Tudo o que ele disse era verdade, absoluta. As memórias de Mary fluem. Meu corpo reage, torna-se flexível como o de uma dançarina. Não sou eu quem se move, é a agulha reagindo às lembranças. A luta começou e a visão de Mary ficou clara, nitidez assassina. Sinto o peso da dor dela. Agora, eu entendo um pouco o que foi para ela ter que lutar contra o mundo inteiro. É isso que o mestre chamou de digestão. Entender o oponente para roubar sua força, crescer no meio do caos. Mas o preço é alto. Corte para o canyon. Meus dedos sangram, estou pendurado em uma parede de pedra. Isso é mais difícil que a própria batalha. O mestre flutua acima de mim, cruzando os braços. Onde foi parar aquele olhar de ontem à noite? Ele me provoca, o rosto inclinado com desprezo. Sua dúvida retornou? Ele solta um riso seco. Mas, por outro lado, essa é uma de suas forças. Você sempre foi assim desde que era pequeno. Ele desvia o olhar para o horizonte. Teremos que trabalhar nesse seu traço em algum momento, mas primeiro vou responder sua pergunta. Ele começa o ensinamento. A voz dele pesa como chumbo. O caminho de um espadachim é dividido em 5 estágios. Minha mente grava cada nível. No início, Sword Beginner. Aqueles com talento alcançam o reino de Sword Walker. Os fortes, os pilares do campo de batalha, Sword Runner. O herói que vira a talhe da guerra sozinho, Sword Expert. E reinando acima de todos, reverenciado como um deus, o Sword Master. O estado de alcançar a espada da mente, um Sword Master. Ele aponta o dedo para mim, exigindo a verdade. Responda-me, jovem descendente. Entre esses, onde você acha que pertence? Eu não desvio o olhar. Minha mandíbula trava. Tenho certeza que o Senhor quer uma resposta ousada. Destaquei os dentes, sentindo o esforço físico. Mas eu conheço bem o meu nível. Pré-requisito para ser um Sword Master é controlar a mana. Para isso, você precisa de um vaso, um segundo coração, a formação de um Mana Heart. Mas eu ainda não formei um coração de mana. Foco na minha fraqueza. Então eu acredito que não me qualifico nem como um iniciante. O mestre dá um sorriso maníaco. Você é muito autoconsciente? Ele se aproxima, a aura azul vibrando. Sim, você não entrou nem na trilha da espada ainda. Você é um novato entre os novatos. Meus dedos fraquejam na pedra. O abismo me puxa. Este treinamento serve para guiar um novato como você ao caminho do iniciante, para que você possa formar um Mana Heart. Eu travo. O choque quase me faz cair. O quê? Meus olhos quase saltam.
O senhor quer dizer que estou correndo todo esse risco agora só para formar um Mana Heart em um lugar como este, onde eu posso realmente morrer? Minha mente ferve. A medicina moderna é mais fácil. Não sei como era no seu tempo, mestre, mas hoje em dia você pode apenas beber a poção de um alquimista ou pedir para um cavaleiro nível Walker infundir mana para despertar seus sentidos. Lembro das nobrezinhas da capital. É por isso que até damas nobres que só aprendem esgrima para autodefesa conseguem formar um Mana Heart com facilidade. Meus dedos cravam na rocha nua. As unhas estão prestes a arrancar. O suor escorre como sangue. Por que saímos do caminho fácil? Eu arquejo. Minha visão balança. O abismo lá embaixo me chama. Por que temos que seguir esse método? Eu não entendo. A dor é um martelo batendo na minha cabeça. O mestre flutua acima, braços cruzados, imperturbável. Sim, é como você diz. A voz dele é um trovão calmo. A formação de um Mana Heart não é uma tarefa difícil. Não seria impossível apenas seguir as normas. Ele se inclina. O olhar dele brilha com um azul letal. Contudo, o sangue de nós, Caravans, é imbuído com o poder inabalável do aço. Para empunhar esse poder colossal, é necessário um vaso igualmente resistente. Eu travo, sinto a mana arranhar minhas veias por dentro. O coração de uma pessoa comum não bastará, porque o nível que um humano pode atingir com um coração humano é apenas o nível de um humano. Ele aponta para o meu peito, a aura dele fervendo. Se você deseja realmente atingir o nível de um Sword Master, existe apenas uma coisa que você deve possuir. Algo que não seria arranhado se mesmo colidisse com o mundo. Um coração de aço. Eu aperto os dentes. Minha mandíbula sola. E só existe um jeito de forjá-lo. O mestre continua. Para fazer seu corpo sentir a necessidade de um Mana Heart por conta própria, você deve se empurrar incessantemente até a beira da morte. Ele me olha com um sorriso sombrio. Entre meus descendentes, poucos completaram este treinamento. É um processo doloroso e terrível, mas aqueles que aguentaram até o fim se tornaram Sword Masters. Ele me desafia. O olhar dele é um convite para o inferno. E então, jovem descendente, está se sentindo um pouco motivado? Agarrei a pedra acima com força bruta. Mais do que um pouco. Se esse é o preço para colocar minha espada na garganta de Carlos, vou caminhar por este caminho, não importa qual seja. O mestre dá um riso de satisfação. Eu não minto quando o assunto é a espada, descendente. O Mana Heart que você criará será diferente de qualquer outro neste mundo. Corte para a região de Verde, Vila Campbell. A noite é escura. O bar está lotado de sussurros. Ei, você ouviu aquele boato? Um mercenário pergunta. O copo de cerveja na mão. Sobre a vila a oeste? Caravan? Ah, você quer dizer aquele lugar onde ninguém é visto há um ano? O medo flutua no ar como fumaça. Por que perguntar sobre aquela cidade assustadora? O boato corre rápido. Dizem que há algo naquela vila ocidental. Algo? O que é? Como eu saberia? Seja o que for, parece ser um ser perigoso. Ele toma um gole longo, suor frio na testa. Todos os marginais que pisaram lá nunca mais foram ouvidos. Alguns dizem que uma onda de monstros arrasou a vila. Outros dizem que necromantes estão fazendo experimentos mágicos por lá. A conclusão é uma só: um aviso de morte. Se você não quer morrer, não entre na Vila Caravan. Num canto escuro, um homem solitário escuta. O manto cobre seu rosto, mas a aura é pesada. Ele tosse. Vinavan. Um rastro de sangue mancha o lenço. Ele limpa a boca, os olhos brilhando no escuro. Uma vila onde você morre se entrar. Ele sorri. Um sorriso de quem busca o abismo. Aquele lugar será perfeito.